Fala, gente, tudo bem? Você está aqui no nosso canal. O desejo do nosso coração, do meu coração, é que realmente estas mensagens abençoem a sua vida, né? Falem com você. Se você tem sido abençoado através do nosso canal, eu vou pedir para você, se inscreve no nosso canal, ativa aí o sininho, porque quando você faz isso, o YouTube, ele vê que o nosso material é relevante, ele consegue passar para o maior número de pessoas. E esse é o nosso desejo, né? Que mais pessoas assistam, mais pessoas sejam abençoadas, tá bom? Que a palavra de hoje fale com você, alcance o seu coração e abençoe sua vida em nome de Jesus. Hoje eu continuo na série que eu comecei a pregar na semana passada, a verdadeira resistência, né? A gente começou a conversar um pouquinho sobre guerra, sobre batalha. O apóstolo Paulo, ele escreve uma carta aos irmãos que estavam em Éfeso, e 6 capítulos, né? Efésios são 6 capítulos, e ele fala sobre vários assuntos, e no último capítulo ele deixa para falar para aqueles irmãos e encorajar aqueles irmãos, e lembrar aqueles irmãos, para que eles soubessem de algo que é extremamente importante, né? Ele vem falar com aqueles irmãos o seguinte: olha, vocês precisam entender que mesmo que agora vocês andam com Deus, mesmo que vocês se relacionam com Deus, vocês vão enfrentar batalhas na vida de vocês. Existe uma batalha que acontece no mundo espiritual, né? O nosso inimigo, ele luta contra as nossas vidas, tentando destruir as nossas vidas, e mesmo que os nossos olhos naturais não possam ver esta luta, esta guerra, esta batalha, ela é real e ela é verdadeira. Então o apóstolo Paulo vem alertar aqueles irmãos e vem dizer: olha, vocês precisam entender que vocês precisam estar prontos para esta batalha, porque ela está acontecendo, né? Ela acontece, ela é real. Vocês precisam, e essa batalha não adianta vocês lutarem na força do braço de vocês. Essa batalha, você precisa de uma força que não é uma força que vem de vocês. Vocês precisam de uma força que vem de Deus. Por isso que ele começa dizendo: olha, fortalecei-vos no Senhor. Olha, vocês vão precisar de uma força sobrenatural para vencer estas batalhas no mundo espiritual. Depois ele vai falar sobre a armadura de Deus. Ele vai falar: olha, vocês precisam se revestir com as armaduras de Deus. Ele vai falar: olha, vocês precisam entender que vocês precisam se fortalecer no Senhor, colocar a armadura. Por que ele está falando sobre isso? Porque existe uma guerra, existe uma batalha que vocês vão enfrentar, e vocês precisam estar prontos para essa batalha, né? Semana passada a gente falou um pouquinho sobre isso. Hoje eu quero continuar. Eu quero ler apenas Efésios 6:10, que diz o seguinte. Nós lemos semana passada e quero ler novamente hoje. Diz assim: quanto ao mais, irmãos, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Em outra versão diz: fortalecei-vos, vocês se fortaleçam, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Amém. Vamos orar. Deus, obrigado, Pai, pela tua palavra. Te agradeço, Deus, pela vida de cada pessoa que está neste lugar nessa manhã. Eu sei que o Senhor nos trouxe aqui e tem algo a falar aos nossos corações. Nós abrimos os nossos corações para te ouvirmos, para recebermos tudo aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Fala conosco nessa manhã, enche os nossos corações, molda o nosso caráter, faça a tua vontade nas nossas vidas, através das nossas vidas. Nós queremos te ouvir nessa manhã, queremos receber revelação da tua palavra, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Amém. Quanto ao mais, sede fortalecidos, ou fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Eu quero começar pensando um pouquinho, e eu fiquei pensando sobre isso, né, nessa semana, e muitas vezes a gente vem à igreja e a gente, ou não só na igreja, mas por exemplo em casa, a gente abre a nossa Bíblia, a gente lê textos da Bíblia, que é a palavra de Deus, a gente ouve mensagens, e a gente acredita no que a gente leu, a gente acredita na mensagem que ouvimos, a gente acredita que é a verdade, a gente acredita que é a palavra de Deus, a gente acredita que sim, que
Deus está falando. Se Deus está falando, Gui, que existe uma batalha no mundo espiritual, Deus está falando que nós podemos nos fortalecermos nele, e que existe uma armadura que está disponível para nós, para que a gente coloque, para que a gente enfrente essa batalha. Não, Gui, eu acredito em tudo isso, eu tenho fé, eu creio em Deus, eu creio na palavra de Deus. Maravilhoso. E acredito que a maioria de nós que estamos aqui acreditamos nestas coisas, ou acreditamos quando lemos, ouvimos, né, a palavra de Deus. Mas existe um problema no meio do caminho, porque muitas vezes nós acreditamos, muitas vezes a gente tem fé, a gente diz, não, é verdade, olha, eu sei que isso vai acontecer, eu sei que vai ser assim na minha vida, mas muitas vezes a gente não sabe como colocarmos na prática aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós aprendemos. A gente não sabe como que isso vai funcionar na nossa vida. A gente ouve o pastor falando, tá bom, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, vista a armadura de Deus, e você fala, amém, glória a Deus, eu vou vencer as batalhas, eu vou colocar a armadura, eu vou me revestir da força e do poder do Senhor, e você vai embora para o seu dia a dia, vai viver a tua vida, e você começa a pensar, como é que eu vou fazer esse negócio? Que armadura é essa que ele dá? Onde é que eu compro essa armadura? Onde é que eu arrumo? Como que eu aplico isso na minha vida, no dia a dia, nas circunstâncias do dia a dia? Como é que eu me fortaleço no Senhor? Me fortalecer no Senhor não é uma força que você vai lá na academia e você puxa um peso e fica mais forte. Não é sobre isso. Então, como é que eu faço para me fortalecer no Senhor, para que então eu enfrente os desafios, as adversidades na minha vida? Como que eu vou fazer isso na minha vida? Muitas vezes a gente acredita, mas a gente não sabe como é que isso vai funcionar, a gente não sabe como colocar na prática as nossas vidas. E a palavra de Deus, ela é prática. A palavra de Deus, ela não é apenas conhecimento, não adianta apenas eu conhecer sobre a Bíblia, não adianta apenas eu saber de cor os versículos, se eu não aplico na minha vida os princípios, as verdades da palavra de Deus, nada acontece na minha vida. Eu posso conhecer, eu posso saber, eu posso ser um leitor, um amante da palavra de Deus, eu amo a palavra de Deus, eu leio a palavra de Deus, mas se eu não aplicar a palavra de Deus na minha vida, nada acontece. Eu preciso colocar em prática, eu preciso colocar no meu dia a dia, nas minhas escolhas, nas minhas atitudes. Então eu quero falar um pouco sobre isso nessa manhã, porque às vezes a gente lê, a gente acredita, mas aí a gente pega um texto como esse, a gente fica se perguntando, mas como é que isso vai ser no dia a dia? Da onde eu vou tirar essa força? Como é que no meu dia a dia eu vou viver, eu vou usufruir dessa força, desse poder que vem de Deus? Primeira coisa que eu quero falar é que muitas vezes eu acredito que a gente acaba perdendo algumas coisas até por causa de algumas ideias ou até interpretação às vezes errada que a gente tem na palavra de Deus ou sobre Deus. Por exemplo, no nosso meio é extremamente comum nós falarmos assim, uma pessoa vem conversar com você, um irmão, uma irmã vem conversar com você e ela vai contar um problema, por exemplo. Estou passando por isso. Muitas vezes o que é que nós falamos? Coloca na mão de Deus. E faz sentido, eu falo isso também. Coloca na mão de Deus, descansa o coração, Deus está no controle de todas as coisas. Olha, confia em Deus, descansa, entrega a Ele, porque o momento que eu entreguei minha vida para o Senhor, essa vida não é mais minha, mas é dEle, minha vida está na mão dEle, então Ele vai cuidar da minha vida, Ele vai cuidar de você. E muitas vezes a gente faz essas declarações que são verdades, porém em alguns momentos podem até ser perigosas, e eu vou de alguma forma tentar mostrar isso para vocês aqui, porque eu acredito que o problema de muitas vezes fazermos declarações como estas, tipo, coloca nas mãos de Deus, entrega ao Senhor, confia nele. Para algumas pessoas isso pode significar, sabe o quê? Então faz o seguinte, olha, se você está com um problema, se você vive uma situação adversa, se você, qualquer coisa que não seja boa na tua vida, faz o seguinte, entrega para Deus que Ele vai resolver para você. E aí a pessoa, o que ela faz? Não, eu já entreguei para Deus, eu já coloquei na mão de Deus, mas ela não vê nada acontecendo na vida dela, e ela fica frustrada com Deus, porque, meu Deus, eu já coloquei na tua mão e o Senhor não fez nada.
como se a responsabilidade de tudo que acontece na vida dela agora está nas mãos de Deus. Ela não tem nenhuma responsabilidade, ela não tem nenhum papel, nenhuma função desse plano de Deus. Como se agora eu entreguei a Deus e Ele tem que fazer as coisas para mim, Ele tem que me proteger, Ele tem que ir à frente, Ele tem que abrir porta, tem que fechar a porta, e eu estou livre então, Gui, de qualquer coisa. Pode ser perigoso. Coloca na mão, não, entrega tudo para Deus. E aí tem pessoas que ficam lá esperando porque entregaram tudo a Deus e pensam, então agora não preciso fazer mais nada. Mas quando eu leio um texto como esse, me faz pensar de forma diferente. Quando eu me deparo com o apóstolo Paulo mandando uma carta e uma mensagem para estes irmãos aqui, cristãos, e dizendo o seguinte: olha, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, fortalecei-vos. Vocês precisam se fortalecer, ou seja, vocês precisam fazer alguma coisa, tanto que logo na sequência, no versículo 11, ele vai falar mais uma coisa, que na verdade é responsabilidade dos irmãos, das pessoas. Ele vai dizer o seguinte: olha, revesti-vos de toda a armadura de Deus. Revesti-vos quem? Vocês precisam pegar a armadura e vocês precisam se revestirem com a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então ele vai dizer o que? Olha, vocês precisam se fortalecer, vocês precisam colocar a armadura sobre a vida de vocês. É algo que vocês precisam fazer. Ele não diz, olha, Deus está vindo e colocando sobre vocês a armadura dele. Ele não diz aqui, olha, Deus veio e vos fortaleceu. Ele não diz, olha, o Pai veio já e fica tranquilo que Ele fortaleceu vocês e está tudo. Não, mas Ele diz, fortalecei-vos. É algo que vocês devem fazer, buscar nele. Coloquem em vocês a armadura. É uma responsabilidade que é minha, que é sua, que era deles, de fazermos alguma coisa. Tanto que ele repete isso aqui: tomai a armadura, coloque a armadura, mais de uma vez no texto aqui que ele fala. E se não fosse assim, na verdade a gente teria que, o apóstolo Paulo mesmo, ele fala ele exorta, na verdade, muitas vezes os irmãos a fazerem coisas. Vocês precisam fazer isso, vocês precisam fazer aquilo, vocês precisam mudar isso. Se não fosse assim, se tudo estivesse na mão de Deus, a gente teria que rasgar metade das cartas de Paulo, e o Novo Testamento a gente tinha que tirar um monte de texto. Por exemplo, Tiago 4,7 diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, menção, né, lá da carta de Paulo, para poderdes ficar firmes contra a cilada do diabo. Ou seja, para que vocês fiquem firmes quando o diabo colocar à frente de vocês ciladas, vocês precisam se revestir com a armadura de Deus. Quem é que se reveste? Vocês. É algo que vocês fazem. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículos 8 e 9, diz assim: sede sóbrios e vigilantes. Quem? As pessoas, os irmãos. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão, que ruge procurando alguém para devorar. Revesti-lhe firmes na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ou seja, quem é que faz? Vocês que precisam se revestir. Até quando ele vai falar, por exemplo, lá em Romanos, com relação a tentações, olha o que ele diz, Romanos 8,13: porque se viverdes segundo a carne, se vocês viverem nos desejos da carne de vocês, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Quem é que vai viver? Quem é que vai fazer a vontade da carne ou não? Quem é que vai decidir viver no Espírito ou não? São vocês. Vocês vão ter que tomar uma decisão na vida de vocês, como é que vocês vão viver a vida de vocês. E muitas vezes o que eu vejo é que a gente coloca toda a responsabilidade nas mãos de Deus. Não, olha, eu já entreguei, eu já confiei, como se nós não tivéssemos nenhuma função, como se nós não precisássemos fazer nada. Não, está na mão de Deus, Gui. Está tranquilo, agora Deus já está cuidando de tudo e a gente vai ficar aqui esperando Deus resolver, Deus lutar as nossas batalhas. Eu penso que se Deus fosse lutar as nossas batalhas, por que é que então Ele pediu para colocarmos a armadura dele?
Não precisa colocar armadura. Se eu não for para a guerra, se não tem guerra para mim, se as minhas guerras é Ele que batalha, é Ele que vence por mim, e eu não preciso fazer nada, por que é que a orientação é coloque a armadura? Deus está brincando comigo e com você? Não. Ele diz, coloca a armadura porque tem guerra. Coloca a armadura porque tem batalha. Vocês vão enfrentar algumas batalhas, vocês vão passar por desafios, vocês vão passar por momentos difíceis na vida de vocês, mas eu quero que vocês entendam que vocês não estão sozinhos. Existe uma força, existe um poder que é sobrenatural, e vocês podem acessar esse poder, vocês podem acessar essa força e ter vitória na vida de vocês. Vocês não estão sozinhos quando vocês forem para as batalhas, quando vocês forem para a guerra. Existe uma armadura que está disponível, que guarda vocês, que livra-os do mal, que protege a vida de vocês. Mas Deus nunca disse que estaríamos livres das batalhas e das guerras e de enfrentarmos os problemas aqui nessa terra. O apóstolo Paulo, ele vai exortar, por exemplo, seu Timóteo, filho na fé. 2 Timóteo, ele diz assim, no capítulo 2, versículo 1 e 2: Tu, pois, meu filho, tu, pois, você, ele está mandando uma mensagem para ele, tua função, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus, e o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Versículos 14 a 16 diz assim: recomenda estas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Ou seja, você precisa fazer alguma coisa. Você precisa dar exemplo, você precisa viver uma vida, você precisa, existe a sua parte, existe o seu, aqui ele está falando a respeito de ministério, aqui ele está falando sobre aqui ele está falando sobre coisas sobrenaturais que Deus vai fazer através da vida deles, e que estava fazendo através da vida de Paulo. Mas ele vai dizer o seguinte: mas tem a sua parte, você dê exemplo, você ande corretamente, você seja idôneo, você seja íntegro, faça a sua parte, e aí então Deus com certeza vai fazer a parte dele. Então, só para que a gente consiga compreender o que eu estou tentando comunicar aqui, é que nós precisamos entender que não podemos ser passivos e não fazermos nada. E a pergunta que eu quero tentar responder nessa manhã é o seguinte: como é que, já que eu sei que eu tenho parte nisso, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso tentar entender como é que eu concilio estas duas coisas, como é que, qual que é a minha parte, o que é que eu faço, e aonde que entra a parte de Deus, de que eu me fortaleço nele, e a força dele está em mim, o que eu preciso fazer, o que é que ele faz por mim. Eu acho que aqui pode ser um dilema para muitas pessoas: o que eu faço, o que é que Deus faz, da onde que vem essa força, como é que essa força se aplica na minha vida, como é que esse poder se aplica na minha vida. Porque às vezes a gente olha para uma passagem como essa, a gente fala: não, tá bom, fortalecei-vos no Senhor, na força, no poder. A gente fala: tá, como é que isso vai funcionar? Eu preciso de força sobrenatural, preciso de poder funcionar. Tá, amanhã eu levanto e tenho problema no meu dia a dia, como é que essa força, esse poder vai vir? O que vai acontecer? Como é que eu uso isso? E às vezes a gente não sabe como que a gente faz com aquilo que nós lemos, com aquilo que nós aprendemos. Então, de alguma forma, eu quero tentar conversar com vocês nessa manhã, para que a gente consiga colocar aquilo que a gente tem aprendido em prática nas nossas vidas, né? Um texto que vai nos mostrar a necessidade, na verdade, de cumprirmos com o nosso papel também. O escritor de Hebreus, no capítulo 2, versículo 18, ele diz assim, olha, ele está falando a respeito de Jesus, do sacrifício de Jesus, do fato de Jesus ter morrido, ressuscitado, e por conta disso, né, termos a salvação e tudo. Ele fala, olha, pois naquilo que ele mesmo sofreu, falando de Jesus, tenho sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Então, olha o que ele está dizendo aqui: Jesus, ele foi tentado, mas
ele não cedeu à tentação, ele venceu. E aí, ele não vai dizer para mim e para você, você não é tentado. Pelo contrário, ele diz, só que o que acontece? Como Jesus foi tentado, venceu a tentação não pôde vencê-lo. Você, quando é tentado, o que é que acontece? Ele te socorre na tua tentação, é o que está dizendo, ou seja, ele te fortalece. Existe uma força, existe um poder, existe uma graça que vai me fortalecer e vai te fortalecer no meio da tentação. Mas eu preciso entender, eu não estou isento, eu não estou livre dos problemas, das tentações, dos desafios, mas nelas eu posso ter vitória, porque ele já teve vitória em meu lugar. Ele foi tentado, ele venceu a morte, e por causa destas coisas, hoje eu posso andar em vitória nele. O que o escritor aqui está dizendo. O apóstolo Paulo é alguém que teve propriedade para falar sobre esses assuntos aqui, porque ele foi alguém que no natural fez muitas coisas, contando com o sobrenatural, contando com essa força, com esse poder, com essa manifestação sobrenatural. Porque ele fez coisas no natural, ele trabalhou, ele abriu igreja, ele evangelizou, ele pregou, mas ele viveu momentos na vida dele tão difíceis que ele precisou dessa força, ele precisou de uma manifestação sobrenatural de Deus, ele precisou de milagres na vida dele. Quase foi morto muitas vezes, ele foi preso, sofreu um naufrágio no meio do mar lá, passou por dificuldades. Então ele era alguém que tinha propriedade para falar sobre isso aqui, tanto que Filipenses, tão conhecido, capítulo 4, versículo 13, vai dizer, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Palavras do apóstolo Paulo, eu posso todas as coisas. Por quê? Porque tem alguém que me fortalece, porque tem alguém que sustenta a minha vida. Ele está falando aqui, olha, eu posso estar preso, eu posso sofrer naufrágio, ele apanhou, quase morreu muitas vezes, foi açoitado, mas ele diz, eu posso todas as coisas, porque em mim habita, em mim está uma força sobrenatural que me faz vencer as batalhas desta vida e continuar caminhando. Tudo posso. Não é na minha força, não é na minha capacidade humana. Ele entende, ele sabe as lutas que ele está enfrentando. Eu sei que se eu passo por isso, se eu tenho tido vitórias na minha vida, é porque Deus tem me fortalecido. Pois bem, como que colocamos isso na prática, né? Como que isso funciona na prática? O que é que eu preciso fazer? O que eu tenho que fazer exatamente para que essa força, para que esse poder se manifeste na minha vida? Porque quando o apóstolo fala, olha, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, tá? Então eu entendo que existe uma força, existe um poder que é sobrenatural, e ele está dizendo, olha, é possível você se fortalecer no Senhor e você conseguir e você usufruir de uma força que vai além daquilo que você consegue ir, fazer coisas que você talvez não conseguiria sem essa força. É sobre isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Agora, como é que a gente vai usar essa força? Como que a gente pode usufruir disso que Deus colocou à disposição, à minha disposição e à tua disposição? Coloquei a primeira coisa aqui, primeiro passo. Antes de qualquer coisa, eu preciso ter a certeza da minha salvação. Preciso ter certeza da minha salvação. Por quê? Não sei se você sabe, mas o momento que você entrega o teu coração para Deus, o momento que você rende a tua vida ao Senhor, o Espírito Santo de Deus, ele vem habitar dentro de mim e ele vem habitar dentro de você. Quando isso acontece, Deus ele não vem pela metade, Deus ele não vem um pouquinho, ele vem em sua plenitude. O Espírito Santo vem morar dentro de você, e tudo que ele tem está em você. A força que ele tem, o poder que ele tem está em você.
Ele não vem e fala assim, não, olha, para o Guilherme eu vou vir e eu vou vir com mais poder. Para o João, não, João ele entregou a vida dele, eu vou entrar nele agora, mas eu vou vir com um pouquinho menos de poder, porque o João está só começando, então eu vou um pouquinho menos dele. Não, é o mesmo Espírito Santo para todos nós, nós servimos ao mesmo Deus. O que a gente precisa entender é o seguinte: Jesus, quando está com os seus discípulos antes de morrer na cruz, ele fala para eles, ele diz, olha, vocês estão olhando, vocês veem o ministério, milagres acontecendo e tudo isso. Ele diz, olha, mas vai vir sobre vocês o Espírito Santo de Deus, e quando o Espírito Santo de Deus vier sobre vocês, vocês vão fazer coisas maiores, vocês verão milagres maiores, vocês experimentarão uma manifestação maior do que vocês viram até aqui. É por completo, não tem um pedaço. Quando ele vem, então agora nós temos na plenitude dentro de nós aquilo que Deus tem, e nós precisamos compreender isso. O grande problema, sabe o que é? Que eu vejo que muitas vezes nós não sabemos. É o que diz lá em Oséias 4:6. O povo perece, o povo morre, o povo é destruído. Por quê? Porque ele falta conhecimento. A gente nem sabe, não sabe várias coisas. Eu não sei quem é Deus, eu não sei quem eu sou, eu não sei o que Deus pode fazer, eu não sei o poder de Deus. Então a minha vida, por isso que muitas vezes eu fico desesperado, porque eu olho um problema e o problema é muito grande, e aí eu fico, puxa, esse problema vai me destruir. Mas se eu entendesse que o Todo-Poderoso, se eu tivesse a noção de que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que controla todas as coisas, aquele que não existe impossíveis para ele habita, ele mora dentro de mim, e esse poder, o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, habita dentro de mim e dentro de você. Se eu tivesse consciência disso, talvez eu viveria a minha vida de maneira diferente, talvez eu enfrentaria os problemas de forma diferente, talvez as minhas escolhas seriam diferentes, talvez as minhas decisões seriam diferentes. Não sabemos quem Deus é, não sabemos quem somos. Por não sabermos quem somos, o que Ele pensa de nós, qualquer coisa serve. Então uma pessoa fala algo para mim, eu acredito naquilo que ela falou para mim. O chefe no trabalho me fala para mim que eu sou uma pessoa que sou burra, que eu sou inútil, que eu sou zero à esquerda, e eu acredito naquilo ali e vivo a minha vida como se aquela fosse a minha realidade. Por quê? Porque eu não sei quem eu sou nele, eu não sei quem eu sirvo, eu não sei qual é esse Deus que eu sirvo, eu não sei o tamanho desse Deus, eu não sei quem eu sou nele. Então qualquer coisa que me falam, eu aceito, eu acredito. Eu vivo uma vida de derrotas, de fracasso, por não conhecer, por não saber. A primeira coisa, você precisa saber, você precisa conhecer esse Deus que você serve. À medida que você começa a conhecer Deus, à medida que você começa a estudar a palavra de Deus, os problemas muitas vezes não mudam, mas a perspectiva muda. Você olha para o mesmo problema, o problema não mudou em nada, mas agora você olha de forma diferente. Você sabe que aquele problema não te mata, você sabe que aquele problema não vai te afogar, você sabe que essa tempestade pode te assustar, mas não vai tirar a tua vida se Deus disser que não vai tirar. Você conhece o Deus que você serve, você sabe da fidelidade, você sabe que Deus cumpre com a sua palavra. Então agora você vive a sua vida de forma diferente, você descansa o coração porque você conhece o Deus que você serve. É diferente. João 12 vai dizer o seguinte: mas a todos os que receberam, aquele que entregou o seu coração para Jesus, deu-lhes o poder de serem chamados, de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome. Você já parou para pensar nisso? Que no momento que você entrega o teu coração para Jesus, no momento que você aceita Ele como Senhor e Salvador da tua vida, agora você não é mais um servo, você não é mais um estranho, agora você é filho. Deus te chama de filho. E eu não sei se você sabe disso, mas filho, quando uma criança nasce, automaticamente, o que essa criança é do pai? Herdeiro. Esse menininho aqui, o que o pai tem é dele, vai ser dele. E a Bíblia fala sobre isso. Nós somos filhos,
somos herdeiros, somos co-herdeiros com Cristo Jesus, ou seja, aquilo que é do Pai está disponível para mim e para você, aquilo que é de Deus está disponível para mim e para você. É por isso que o apóstolo Paulo ele vai dizer o seguinte: olha, fortalecei-vos na força dele, porque quando ele habita em mim, ele está por inteiro, ele é forte, ele é poderoso, e eu posso usufruir, eu posso usar dessa força que ele tem. Agora, tem algo que é interessante. O problema, sabe qual é? Que muitas vezes nós não usamos. Por quê? Porque a gente não consegue, a gente não cresceu ainda na verdade. A gente não cresceu ainda na verdade. Um bebê, quando ele nasce, o pai pode olhar para ele e falar: meu filho, olha, eu construí isso aqui, tudo que eu tenho é seu. Esse bebê, ele vai usufruir daquilo que o pai tem logo que ele nasceu? Não. Um bebê acabou de nascer e o pai, muito feliz que o bebê nasceu, ele pode falar: olha, meu filho, meu bebê, papai já vai comprar um carro, deixar na garagem para você, vou comprar uma casa de presente para você, que você merece, está aqui, ó, uma casa, um carro. Esse bebê, se a gente jogar ele dentro do carro, ele anda de carro? Não anda. Se eu colocar ele dentro da casa sozinho, o que vai acontecer? Ele vai morrer lá dentro. Por quê? Está disponível, é dele, é para ele, mas ele ainda não está pronto para usufruir aquilo que o Pai está dando para ele. Então é algo que nós precisamos compreender, porque muitas vezes o que acontece: eu sou salvo, eu entreguei minha vida para Jesus, eu sei que todas estas coisas agora estão disponíveis para mim, eu sei que eu posso ser fortalecido, eu sei que existe um poder sobrenatural, tal, por que eu não consigo ainda viver estas coisas? Aqui está o ponto, aqui está o ponto. Tem coisas, para que eu consiga aproveitar e usufruir, eu preciso crescer. Na palavra de Deus, na Bíblia, quando vai falar sobre a salvação, usa até uma terminologia, fala sobre semente, como se quando nós recebemos Jesus nos nossos corações, é como se uma semente tivesse sido colocada nos nossos corações, semente da vida eterna. Por exemplo, em 1 João 3,9 diz assim: todo aquele que é nascido de Deus, ou seja, teve um novo nascimento, conheceu o Senhor, não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Ou seja, então está dizendo o seguinte: a partir do momento que alguém nasceu no Senhor, uma semente foi colocada ali. O que é que se faz com uma semente? Cuida dela. Se você colocar uma semente dentro de um copo sem nada, a semente vai dar em alguma coisa? Você pode ter a semente, essa semente pode ter o potencial de virar uma árvore e dar muitos frutos, mas também essa semente pode ficar ali e não acontecer nada com ela. Depende de alguém pegar essa semente e plantar a semente. Depende de alguém pegar essa semente e regar ali o terreno. Depende de alguém pegar e quando essa árvorezinha começar a crescer, ir lá e podar e cuidar para que o que era uma semente apenas vire uma árvore e então tenha frutos, dê frutos a árvore. A Bíblia vai falar sobre isso e a Bíblia fala até comparando, por exemplo, fazendo um paralelo de um novo cristão, alguém que entregou a sua vida para Jesus agora. A Bíblia vai dizer que essa pessoa, o que é que ela é? Um bebê. É como se fosse um bebê, espiritualmente falando, ela é um bebê. Às vezes a gente olha e a gente pensa: puxa, Deus tem tudo isso disponível para nós. Essa semente foi plantada em mim, e se Ele tem, eu tenho, se Ele pode, eu posso, e a gente declara, mas a gente precisa compreender e entender que para acessar algumas coisas, algumas vezes vai exigir de mim e de você crescimento. Semente só dá fruto depois que a árvore cresce. Um bebê, ele não consegue fazer todas as coisas ainda quanto bebê. É dele, mas ele não consegue usufruir, como eu falei antes.
O carro é dele, a casa é dele, a herança é dele, mas ele ainda não consegue aproveitar, ele não consegue usufruir, porque ele ainda não chegou na idade, ele não chegou na maturidade, ele não vai conseguir aproveitar aquilo que o Pai está oferecendo para ele, aquilo que está disponível para ele. É por isso que algumas vezes a gente olha para algumas pessoas na igreja e parece que Deus favorece aquele, Deus favorece esse, parece que tem pessoas que têm mais poder, parece que tem gente que Deus abençoa mais. Não é, não tem nada a ver. Deus é o mesmo para mim, é o mesmo para você, o mesmo Espírito que habita em mim, habita em você. A diferença é que tem pessoas que decidem crescer, tem pessoas que decidem trilhar o caminho do amadurecimento. Então esse tipo de gente consegue acessar coisas do Pai que nem todas as pessoas conseguem acessar, e usufruir de coisas que nem todos vão usufruir. Ou seja, tem um papel meu, tem um papel seu nessa história. Deus, Ele é o mesmo para mim, Ele é o mesmo para você, mas não é porque Ele é o mesmo para todos nós que todos nós vamos viver tudo aquilo que Ele tem preparado para as nossas vidas. Por quê? Porque existe uma participação nossa nessa caminhada com Deus. 1 Coríntios 15, 11 diz assim, o apóstolo Paulo dizendo: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. 1 Pedro 2, de 1 a 13 diz assim: despojando-vos, portanto, de toda maldade, de dolo, de hipocrisias, de invejas, de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Então, olha o olhar do apóstolo Paulo aqui, ali em Coríntios, o olhar de Deus. Nós somos como bebês e precisamos o quê? Um bebê toma leite, um bebê não pode comer ainda uma picanha gostosa. Deus colocou um boizinho, uma vaquinha, para os vegetarianos não, colocou alguma outra coisa, mas para quem gosta de uma carninha, um boizinho, um porquinho, né? E o bebê não pode comer, não tem nem dente, não tem como ele usufruir, sentir aquele sabor, não tem como ele aproveitar, porque primeiro ele precisa crescer. Ele precisa tomar leite para chegar no momento que ele vai poder aproveitar outros tipos de comidas, viver outras experiências na sua vida, no espiritual. É por isso que os textos fazem um paralelo aqui. No espiritual é a mesma coisa. Algumas vezes nós queremos usufruir. A gente lê um texto como esse: fortalecei-vos na força, no poder de Deus, e eu quero vencer, eu quero. Não, Deus está disponível para mim. Sim, eu digo para você, está disponível. Você pode andar em vitória, você pode vencer as batalhas na sua vida, você pode usufruir deste poder que está disponível para você, mas talvez você não consiga ainda usufruir, porque você precisa crescer. Está aí, mas você não sabe nem como usar. Não sabe. Se você não sabe, como é que você vai usar o que você não sabe? Tem uma história que eu não lembro onde eu ouvi, também não lembro ao certo se era. Tem alguns detalhes que eu não lembro, mas era mais ou menos assim. Tinha um senhorzinho e tinha uma senhorinha, um casal bem velhinhos, e eles moravam no interior, numa cidade muito pequenininha, e viveram a vida inteira ali. Nunca saíram da cidade pequena. A vida toda ali na vidinha deles, tranquila, simples, não passearam para lugar nenhum, não conheciam nada, não sabiam, nunca tinham visto um lugar diferente, estavam lá vivendo a vidinha deles, já idosos, pensando: bom, a gente vai morrer aqui, está tudo certo. Um dia eles ganharam uma viagem, não sei se foi num sorteio, o que foi, ganharam uma viagem. Chegou a notícia que eles tinham ganhado um cruzeiro de presente. Meu Deus, um cruzeiro, receberam lá o folheto na casa deles, um navio gigante. A gente vai passar uma semana dentro de um navio, conhecer vários lugares, que coisa extraordinária. O senhorzinho e a senhorinha prepararam lá as malas, felizes da vida. Nossa, que experiência, a gente nunca viveu algo assim. Se prepararam tudo, foram para o navio, entraram, começaram a viajar, ficaram encantados com tudo aquilo. Olha isso. Lojas, pessoas, restaurantes, teatro, piscina, tudo dentro de um navio. Como é que esse negócio flutua, com esse tanto de gente dentro? Que coisa extraordinária, encantados com tudo aquilo. Já no quarto dia de viagem, eles estão no quarto e batem na porta do quarto deles.
Então o senhorzinho atende a porta e era uma pessoa que trabalhava no navio e falou assim: olá, tudo bem, boa noite, tudo bem, senhor tal, senhora tal? Não, tudo bem, tudo jóia. Ele falou: então, está tudo bem com vocês? Ele falou: sim, está tudo bem, está ótimo, estamos curtindo a viagem, está maravilhoso. Ele falou assim: não, porque é o seguinte, eu sou o garçom responsável pela mesa de vocês, no almoço, no café da manhã, no jantar, e eu reparei que até agora, já no quarto dia, vocês não apareceram ainda para comer no restaurante. Queria saber se está tudo bem, se estão precisando de alguma coisa, né? E aí o senhorzinho olhou para ele e falou assim: não, meu senhor, é que na verdade é o seguinte, nós ganhamos essa viagem. A gente ganhou e nós viemos para cá e a gente não tem dinheiro para pagar os restaurantes e nada disso. Então todos os momentos que chega a hora da refeição, a gente vem para o nosso quarto e a gente faz a nossa refeição aqui. Nós trouxemos bolacha, trouxemos lanche, então a gente come aqui. E aí o garçom falou: não, meu senhor, aqui é all inclusive. No momento que você pisou aqui, está tudo disponível, você já está pago, você não precisa ir no restaurante e pagar a conta, é só você chegar, sentar e comer. E o senhorzinho e a senhorinha ficaram espantados. Ou seja, qual é a moral da história? É exatamente isso. Muitas vezes não usufruímos porque não sabemos, não conhecemos. A gente está lá, tem tudo disponível para nós, o navio é maravilhoso, essa vida que Deus tem para nós é maravilhosa, a palavra diz isso, e a gente olha e diz: uau, que coisa espetacular, meu Deus. Mas se eu não souber que eu posso usufruir, se eu não souber que está disponível para mim, eu vou viver menos do que aquilo que eu poderia viver, porque eu não sei que, eu não sabia que eu poderia usar, eu não sabia que eu poderia usufruir. Então, na verdade, de alguma forma nessa manhã eu queria que a gente compreendesse, porque muitas vezes, como eu comecei dizendo, a gente olha para os textos e a gente diz: Deus, eu creio, mas a gente não vive o que a gente crê, a gente não consegue viver o que a gente acredita, a gente não consegue ver aquilo na prática, na nossa vida. Tá, Deus, mas eu só perco na minha vida, eu só sou vencido, a tua palavra diz: fortalecei-vos no Senhor, mas eu só estou perdendo todas as batalhas, toda a guerra que eu entro eu perco, a minha vida está dando tudo errado, como é que esse negócio funciona na minha vida? E é por isso que eu entrei no assunto sobre crescimento, sobre maturidade, sobre crescermos no Senhor, para que a gente consiga aproveitar aquilo que Ele disponibilizou para mim e para você, porque muitas vezes não aproveitamos tudo aquilo que Deus tem para nós, porque a gente ainda não consegue usar, porque a gente é pequeno, a gente é um bebezinho, a gente não consegue tocar, a gente não consegue usar, mas está disponível, está lá, Deus já entregou, Deus já disse: é seu, eu estou em você, e eu sou pleno onde eu estou. Meu poder não é meio poder, eu habito dentro de você e eu tenho todo o poder e toda a força e já está em você, mas você vive uma vida de vitórias e o Deus Todo-Poderoso habita dentro de você. Que coisa louca essa, como é que isso pode acontecer? Você sabe como que isso acontece na prática? A gente olha para um texto como esse e fica pensando: puxa, mas como é que eu vou fazer força e poder para eu vencer as batalhas? À medida que eu vou crescendo no Senhor, à medida que eu vou me tornando uma pessoa mais madura, sabe por que eu venço as batalhas? Sabe por que eu me torno mais forte no Senhor? Eu sou uma pessoa mais madura, eu cresci no Senhor, agora eu tenho discernimento, agora as minhas escolhas são diferentes, agora as minhas atitudes são diferentes, agora eu não tomo qualquer decisão, agora quem orienta a minha vida é o Espírito Santo de Deus. Eu não ouço qualquer voz, mas eu ouço a voz daquele que me criou. Aí eu começo a ter vitórias na minha vida, eu começo a usufruir desse poder que Deus disponibilizou para mim. Mas não é que agora eu vou virar como um Hulk, não. Esse poder, na verdade, ele vem através das minhas escolhas. Esse poder, ele vem através da sabedoria que Deus me dá à medida que eu vou crescendo nele, que eu amadureço. Eu já não vivo mais a mesma vida que eu vivia antes. Então, coloquei aqui para vocês guardarem no coração de vocês: Deus não te livrará
das tuas responsabilidades. Saiba disso. Ele não vai te livrar das suas responsabilidades. Você precisa fazer alguma coisa. A força é de Deus. Esse poder que precisamos é de Deus. Esse agir sobrenatural para vencermos, ele é de Deus. Nós dependemos dele. Ele é de Deus. Mas eu preciso aprender a usá-lo. Está disponível. Mas se eu não aprender, eu não consigo usar e aproveitar aquilo que Deus coloca à disposição de todos nós. Os problemas e dificuldades que a vida nos traz servem para que a gente aprenda a usar as armas que Deus já nos deu. Isso vai falar em Hebreus, no capítulo 5, vai falar sobre isso, o que as lutas vai causar, causa em nós perseverança e esperança e tudo isso. Então, na verdade, as batalhas da vida, para nós que andamos com Deus, elas não vêm para nos matar e nos destruir, elas vêm para servir um propósito, de nos fazer crescer. Agora nós passamos por isso na força do Espírito Santo que habita em nós. Agora somos mais fortes do que antes. Agora nós somos mais perseverantes. Agora temos mais esperança. A nossa fé aumentou, porque se eu conhecia Deus, agora que eu passei por essa tempestade e sobrevivi, eu conheço um Deus que eu não conhecia antes. Eu não conhecia esse Deus que me livrava da tempestade. Eu não conhecia esse Deus que me levantava do buraco. Agora eu conheço, porque eu vivi as tribulações que nós passamos servem para nos aproximar de Deus e para vermos o agir sobrenatural dele nas nossas vidas e através das nossas vidas. Só para terminar, Romanos 5, 3 e 4 diz assim: não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Romanos, eu falei Hebreus é Romanos. Sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Antes de entrar na armadura, antes de falar daquilo que Deus disponibiliza para mim e para você, eu quis falar nessa manhã sobre como nós podemos usar, como nós podemos usufruir. Está disponível, já foi. A Bíblia usa muitas vezes as palavras no passado: está consumado, já foi, está feito, Jesus já venceu. Ou seja, já está feito, já está pago, já foi conquistado. Agora no momento eu posso andar em vitória, porque a vitória já foi conquistada. Eu posso vencer as batalhas, porque a batalha na verdade já foi vencida. Cristo Jesus já venceu a batalha por mim. Por isso que hoje eu posso andar em vitória, porque já foi feito, já está consumado. A vitória já é minha. Eu só preciso aprender a andar. Só preciso aprender a viver com aquilo que Deus me entregou, com aquilo que Deus me deu. Então entenda isso, está disponível, é seu, é meu. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos com a armadura de Deus, para que vocês fiquem firmes quando o inimigo preparar ciladas para que a gente não caia. Saiba de uma coisa: é possível viver e andar em vitória. É possível enfrentarmos as batalhas e dificuldades dessa vida e não morrermos, porque aquele que tem o poder, aquele que está, o rei que é sobre todos os reis, o Senhor que é sobre todos os senhores, aquele mesmo poder que fez Jesus ressuscitar dos mortos, entenda isso, habita dentro de mim e habita dentro de você. Por isso viva, por isso usufrua daquilo que Deus me deu e daquilo que Deus te deu também, em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida.